9 já estudou, né? Domingo. Isso. Então, estejam comigo aí abrindo vossas Bíblias no livro bem complicado de achar na Bíblia de Obadias. É bem pequeno, se você piscar você passa ele, que é uma página só literalmente. Então, abra comigo lá. Livro de Obadias, nós vamos ver o versículo 10, depois do 11 ao 12 e do 13 e 14. Vamos fazer por partes. Amém? Abençoe cada um. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor, na sua casa, na sua presença, Deus, porque onde se reúne o povo do Senhor, ali se chama seu lar, Pai. Deus, as nossas vidas estão entregues nas suas mãos agora, Pai, que o Senhor venha sobre nós, nos limpando de todo mal, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, conduzindo nossas vidas, Pai, e também recebemos louvores que entoamos ao nome do Senhor, Deus. Toda a glória e todo louvor seja dado ao bendito nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A condenação de Edom, lição número 40, e vamos lá. Então, tá escuro, hein? Essa claridade da janela aqui que tá atrapalhando. Não vai dar pra segurar assim, de jeito nenhum. Tá tudo muito claro aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vai ficar muito claro. Aí. Belezinha, deu jeito. Vamos lá. Por falta de fraternidade. Obadias, versículo número 10. Diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Bom, vamos lá. Nós temos aqui algumas passagens. No capítulo 25 de Gênesis vai ser o primeiro nosso, 33, 34. Depois o 27, 36 e 41. Vamos lá. Então eu tenho 3 passagens em Gênesis e 2 em Deuteronômio. Então, por falta de amor, por falta de fraternidade, sem o amor ao irmão, né? Como nós bem sabemos, agora nós vamos ver ali um pouco dessa história de Esaú e Jacó. Gênesis 25, nós vamos ler o 33 e 34. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão, e a Esaú, e o guisado das lentilhas. Este comeu, bebeu, levantou-se, foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, essa aqui é uma história clássica que nós conhecemos aí do Velho Testamento, que parece até uma brincadeira, né? Um homem morto de fome de um serviço que voltou do campo, e o outro só esperando a oportunidade para abocanhar. Então o que ele fez? Ele comprou o direito de primogenitura do irmão mais velho, de aí 5 segundos que nasceu antes dele, através de um prato de comida, né? Que nem é tão bom assim, sinceramente. Mas provavelmente para a época e para o local eles gostavam muito, né? Não tinha feijão lá? Então, aí ele vendeu por um pão e um prato de lentilhas, né? Um guisado, um cozido. E muito bem, essa é a história que a gente conhece, é onde começou essa história aí, né? Essa bagunça aí. Vamos lá, o 27 do 36 até o 41. Vamos mudar um pouquinho para frente aí, já está aí. Eu vou ler o 36. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti
todos os seus irmãos e lhe tenho dado por serviço, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois agora a ti, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e nos orvalhos do céu alto. Viverás até o 41. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo e a tua serviço. Então aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão dias do luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Olha o que aconteceu. Aqui, Jacó chegou primeiro para receber a bênção, né? O Isaac estava lá no leito de morte, já quase cego. Só que tinha uma diferença muito grande entre Esaú e Jacó. Esaú era peludo, né? Cabeludo, barbudo, peludo. E Jacó parece que não tinha nenhum pelo no corpo. A mãe de Jacó gostava mais de Jacó. E o pai de Esaú, né? Vamos dizer assim, né? Isaac e Rebeca, né? Um gostava mais de um filho, outro gostava mais do outro. E como a mãe queria ajudar Jacó, o que ela fez? Ela pegou lá um pelo de animal, colocou no braço dele, né? Provavelmente nos cabelos, cobriu ele todo de pelo. Né? Fez o cabrito, foi lá, deu ao pai para comer, né, tal, no leito de morte. E o pai, já que não enxergava direito, como os dois irmãos já eram muito parecidos, pegou a mão no braço dele, viu que era mesmo peludo, né, igual ao do irmão, e falou assim: esse aqui realmente é Esaú, então agora é hora de abençoar. E ele abençoou e deu toda a bênção da primogenitura para o filho errado, vamos dizer assim. Aí chega Esaú lá, cadê a bênção? Mas 2 vezes esse homem me enganou. Primeira vez comprou minha primogenitura, segunda vez agora ele usurpa a bênção do meu pai. Aí ele, muito triste, pede ao pai dele a bênção, e o pai dele abençoa ele de outra forma. E aí o que ele fala? Passou a Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Aí depois disso, matarei a meu irmão Jacó. Aí Jacó foge para Mesopotâmia. É onde que Jacó sai da presença de Esaú, e aí que ele vai conhecer Labão, que ele vai trabalhar 14 anos por causa da esposa dele, porque ele trabalhou 7 por uma e 7 pela que ele queria, na verdade. E assim nós conhecemos a história, começamos a entender o porquê desse ódio que ele tinha, porque os edomitas já não gostavam do povo de Jacó, do povo de Israel. Agora continuando aí, capítulo 33 de Gênesis, versículo 4. Pode ler. Então Esaú correu ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e o choraram. Então o que aconteceu? Jacó queria encontrar com Esaú, né? E ele manda mensageiro de encontro com Esaú e fala que ele queria encontrar com ele. E aí o que ele faz? Mandou presentes, né? Jacó mandou a família inteira na frente. Ele ficou lá no fundo, lá, falou que se morrer, vai os filhos primeiro, vai a esposa primeiro, depois vai eu, né? Ele achou que o Esaú estava muito pobre, ele mandou presentes para ele. Sim. Encaminhou na frente presente para acalmar ele, né? Aí ele falou que ele não precisava de presente, que ele tinha tudo. Agora o que aconteceu? Esaú falou assim: meu irmão vem encontro comigo, eu vou de encontro com ele. Ele foi com 400 homens. Aí o outro, já muito temoroso, porque o mensageiro trouxe a notícia para ele, né? Ele falou assim: eu vou colocar a família na frente, eu vou atrás. E ele foi. E quando eles se encontraram no caminho, ele passou na frente de todo mundo, passou na frente de Lia, passou na frente de seus filhos, né, Jacó. Ele encontrou com seu irmão, viu seu irmão. Você acha que os dois se bateram? Nada. Os dois voaram um no pescoço do outro, de saudade, né, de amor, e se abraçaram e beijaram, choraram muito. Aí ele fala: quem são esses? Esses são os meus filhos, são minha esposa.
E muito contente com isso, eles se reconciliam. Mas tinha passado o ódio de Esaú. Sim, muito tempo quê? depois. Porque quando Jacó dormiu lá Na Betel, pedra, né? Ele falou para Deus, né? Que se Deus fizesse Sim. ele e ficar aquele tempo e voltar para aquele lugar, para a casa do pai dele, Deus abençoasse na ida, na volta, ele seria fiel a Deus com dízimo, com oferta, tudo aquele negócio. E Deus falou assim: certamente te levarei e trarei em paz, e te abençoarei. No encontro de Deus com Jacó em Betel, né, no lugar que Jacó chama de Betel, que ele ergue um altar ali, ele tem essa visão e ele conversa com Deus e propõe a Deus exatamente isso aí, né, que ele falou. É que eu não estou entrando em detalhes aqui, mas olha só como é que essa história é uma história complexa, né? Agora, continuando, Deuteronômio 2, 4 e 5. Deuteronômio 2, 4 e 5. 4 diz assim: ordena ao povo dizendo: passarei pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Você está aberto? Não vos intrometais com eles, porque vós não darei a sua terra, nem ainda as pisadas da planta dos pés, porquanto Esaú tinha dado a montanha de Seir por herança. Ó, ele fala para o povo estava passando, o povo no deserto, o povo de Israel, quando liberto por Moisés, né, e caminhando pelo deserto, eles chegam até Cádiz, e ali no meio do caminho eles encontram a terra de Seir, aonde moravam os edomitas, filhos de Esaú. E aí Deus fala para eles: vocês não vão passar por aí, vocês não vão querer tomar essa terra. Se vocês passar por perto, eles vão ter medo de vocês, porque eles sabiam de como o povo estava vitorioso no deserto. O povo de Israel não perdia para ninguém no deserto. E aí ele falou pro povo: olha, vocês contornam, vocês passam longe daí, porque esse lugar eu dei para Esaú. Então, aqui mostrando que Deus tinha dado uma promessa, ele tinha um pacto com Esaú, ele tinha um pacto com os filhos de Esaú. Porque o Isaac falou para Esaú na hora da bênção lá, e falou para ele, né, que ia dar uma terra boa, uma terra de gordura para eles, né? E deu. Ele abençoou também, né? Vocês têm que lembrar que os edomitas são filhos de Esaú, e eles também são abençoados por Deus, né? Mas eles cometeram muitos erros, e isso que foi o crime deles, né? O que nós já vimos na semana passada. E o versículo 7 do capítulo 23 de Deuteronômio diz assim: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Não aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Então Deus novamente fala com o povo de Israel, dizendo a eles, eu vou desligar minha internet desse jeito: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Então a primeira coisa que ele fala, mostrando aqui que de fato eles eram de sangue irmãos, né? Aqui mais especificamente vamos dizer assim, eles eram primos, né? Bom, vamos lá. Agora versículo 11 e 12. Por indiferença. Voltando para Obadias, versículo 11 e 12. No dia em que, estando tu presente, estranhos te levaram os bens, e estrangeiros lhes entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém, pois tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia das suas ruínas, nem alegrar-se a tua boca no dia da angústia. Então aqui eles se mostraram indiferentes quando aconteceu a invasão sobre o povo de Israel. Aqui, como nós estamos falando do Reino do Norte, né, lembrando que nós já saímos, do Reino do Sul, nós já terminamos de estudar o Reino do Norte, né, até Oséias, e agora em Obadias ele é um profeta do Reino do Sul. Então ele vai falar de quê? De Judá, vai falar de Jerusalém, né? E aqui ele fala que no dia em que invadiram, deitaram as portas de Jerusalém, né? Você mesmo era um deles. Eles estavam lá na invasão. Em vez de eles ajudarem o povo de Israel, sendo assim irmãos, vamos dizer assim, né? Sendo o povo mais próximo de Israel eram os edomitas, eles estavam no meio da invasão. Eles estavam ajudando. Ali nós não sabemos
qual povo que era, se era Babilônia, se era Assíria, não fala detalhadamente aqui. Mas eles estavam ajudando na invasão, né? E aqui no versículo 12 ele fala que ainda olharam com prazer para o dia que o Judá foi levado cativo. Olha só, a progressão dos crimes de Edom é detalhada nesses versículos, dos versículos seguintes, do 11 a 14. Primeiro mostrou-se indiferente enquanto Jerusalém era invadida, como nós vimos no versículo 11. Depois alegrou-se pelos cativeiros dos filhos de Judá. Então, versículo 11. Nós temos essa referência lá em Ezequiel, outro profeta também que fala sobre os edomitas. Então nós já vimos que Jeremias também fala e Ezequiel também fala da profecia contra os edomitas. Ezequiel 35, do 10 ao 11. Ezequiel 35, 11 e 12. 11 ou 10? 10 e 11. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, eu os possuirei, e ainda que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, serei conhecido desde quando deles quando tu julgar. Então, eles queriam invadir a Israel, eles invadiram Israel porque eles tinham esse pensamento aqui. Os edomitas se mostravam indiferentes quando Jerusalém foi invadida, porque um dos motivos era esse. Eles falavam, visto que dizes, 2 povos e 2 terras serão meus. Eles queriam tomar a Israel para eles. Eles queriam a terra deles e queriam também a terra de Israel, né? E Deus fala para eles, por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, e no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Então Deus ia julgar eles segundo aquilo que eles estavam fazendo. Versículo 12. Alegrando-se no infortúnio, quando o povo de Judá foi levado cativo, eles se alegraram, assim Deus os puniria por isso. Então tem 2 versículos aqui, o versículo 15 do capítulo 35 e o versículo 5 do capítulo 36 de Ezequiel. Então, eu espero que não tenham fechado aí, né? Vamos continuar aqui em Ezequiel. Versículo 15 do capítulo 35. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti, desolado serás. Ó monte Seir e todo o Edom, sim, todos saberão que eu sou o Senhor. 35? Não, versículo 5 do capítulo 36. 36, 5. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para que lançada a rapina. Então, ele fala ao povo de Edom, certamente no fogo do teu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Então, eles quiseram apropriar da terra do povo de Israel, e agora eles iam ser julgados por causa disso. Por agressividade. Vamos voltar lá para Obadias, para a gente poder estar encerrando aqui hoje o estudo. Obadias 13 e 14. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade.
nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Aqui ele fala da invasão, né? Em seguida participou ativamente do saque da cidade. Então, quando ela foi invadida, quando Jerusalém foi invadida, aqui a gente não sabe qual das 4 invasões que está falando realmente, né? Que eu já tratei na semana passada, né? Das 4 invasões. Mas provavelmente ou na quarta ou na segunda ali, né? Se foi na quarta, foi durante, deixa eu ver aqui, foi a invasão dos filisteus, né? Dos árabes e filisteus, ou se não, da quarta invasão da Babilônia. Então, quando ela foi invadida, eles participaram ativamente do saque da cidade. Eles, em vez de ajudar os irmãos, eles foram contra, né? Então, eles tiveram prazer naquilo que aconteceu. E depois ajudou a construir barreiras nas estradas para impedir que os judeus fugissem. Então, quando eles ainda estavam fugindo da cidade, né, para poder não ser morto ou levado cativeiro, o que os edomitas fizeram? Ah, não, os judeus aí estão fugindo de Jerusalém. Começaram a colocar barreira nas estradas, impedindo eles de passar. Olha que coisa terrível. Isso aí é opressão terrível, né? Não era só questão de invadir, tomar a cidade, levar os despojos. Não, eles não queriam que nenhum escapasse ainda. Então ele fala, não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Então eles mataram os que estavam tentando fugir, e os que eles não mataram, eles seguraram e levaram para o cativeiro do povo que tinha invadido eles. Olha só. Então, agora começamos a entender por que Deus estava com tanta ira contra o povo de Edom, né? É difícil, eu acho que eu nunca ouvi até hoje uma pregação falando dos edomitas. Acho que eu nunca... O estudo, eu tenho certeza que nunca vi ninguém dando estudo sobre isso aqui. Então é muito importante nós passarmos por essas partes da Bíblia que são pouco estudadas, são pouco lidas, né? O livro de Obadias, um livro tão pequeno, mas tem um conteúdo histórico tão grande. E hoje a gente já termina por aqui, né? São poucos versículos. Na semana que vem nós vamos estar...